tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Esta é minha fé, creio no que não se pode ver. Esta é minha fé, as montanhas podem se mover. Esta é minha fé, ver um paralítico correr. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenaram ao sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé, fiel é o Deus que prometeu. Esta é minha fé, o Filho de Deus do céu desceu. Esta é minha fé, em meio a leões sobreviver. Oh, esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenaram ao sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de um mudo proclamaram o amor. Ordenaram ao sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé, nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé.
possível ao que crê. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu estou aqui com esse gatinho, que na verdade é um relógio, né? Porque eu quero falar com vocês hoje sobre tempo. Nós temos vivido um tempo bem diferente esses dias, né? Um tempo novo para todos nós, em que nós estamos tendo que aprender coisas novas, um tempo que nós estamos ficando mais em casa, né? Não podemos sair. Vocês não estão podendo ir para a escola, né? Porque a escola também está fechada. Nós não estamos podendo ir para a igreja, porque a igreja também está fechada. Por isso nós estamos tendo esses cultos aqui, né? Pela telinha. Então é um tempo bem diferente. E nós estamos ficando mais em casa. E como você tem usado o seu tempo? Você tem usado o seu tempo com sabedoria? Ou você passa o seu dia assim de qualquer jeito, sem planejar o seu tempo? Como assim, tia Ali? Por exemplo, você pode planejar o seu tempo durante o seu dia. Você pode separar um tempo para cada coisa que você tem para fazer durante o seu dia. Então você pode separar um tempo para estudar, o que é muito importante, né? Mesmo que você não está indo para a escola, mas eu sei que muitas crianças estão tendo aulas online, ou então estão recebendo tarefas da escola, né? E você deve separar um tempo para você estudar. Não deixa de estudar, não, porque é muito importante. Você pode também separar um tempo para você brincar, que também é muito importante, né? É importante você brincar, você se distrair. Você pode separar um tempo também para sua família, você fazer alguma coisa junto com a sua família. E também é muito importante a gente separar um tempo no nosso dia, sabe para quê? Pra gente orar, pra gente falar com Deus, com o Papai do Céu. É muito importante a gente separar um tempo todos os dias pra gente orar, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos orar em todo tempo. Lá no Salmo 34:15 diz que Deus está com os ouvidos assim, ó, abertos, atentos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. Ele está sempre esperando ouvir a nossa oração. Os ouvidos dele estão assim, ó, bem atentos para ouvir a nossa oração. Por isso nós devemos buscar ele todos os dias. E aqui na Bíblia está cheia de histórias sobre a oração, sobre pessoas que oraram a Deus e elas foram atendidas. Deus ouviu a oração delas e elas foram atendidas. E eu quero contar uma dessas histórias hoje para vocês. E essa história que eu vou contar está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 20. E nesse livro conta a história de um rei, o rei Ezequias. Ele era o rei do povo de Deus. E a Bíblia diz que ele ficou muito doente, de uma doença mortal. Ele ia morrer, porque essa doença não tinha cura. E quando a gente fica doente, a gente quer deitar na nossa caminha, não é? Então o rei deitou lá na cama dele. E nesse tempo vivia o profeta Isaías. O profeta era um mensageiro de Deus, que, né, Deus entregava uma mensagem para o profeta e o profeta entregava essa mensagem para o povo ou para alguém especial que Deus queria falar. E Deus falou com o profeta Isaías. Deus disse assim: eu quero que você vá lá no palácio e fala para o rei Ezequias, para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer, ele não vai viver. E o profeta foi lá até o palácio, né? Foi lá no quarto do rei e entregou essa palavra para o rei.
e disse: Rei, Deus me mandou aqui para falar para você colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. E o rei ficou tão triste com essa palavra que ele virou para a parede e começou a chorar e começou a falar com Deus. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. E o profeta, vendo a tristeza do rei, ele foi embora. E o rei ficou lá, orando, falando com Deus. E ele falava assim com Deus: ó Senhor Deus, não me deixa morrer, eu não quero morrer, eu sou um rei bom, meu coração é sincero, não me deixa morrer. E chorava muito. E o profeta já estava quase saindo do palácio, quando Deus falou com ele novamente. Deus entregou uma outra mensagem para o profeta. Deus disse assim: volta lá e fala para o rei que eu ouvi a oração dele e eu vi as suas lágrimas e eu resolvi curar ele. Eu vou curar ele dessa doença, ele não vai mais morrer. E eu ainda vou acrescentar mais 15 anos de vida e ainda vou dar vitória nas suas batalhas. Aí o profeta voltou lá aonde o rei estava e entregou essa mensagem para o rei, né? E o rei deve ter ficado muito feliz, né, com essa mensagem. Mas o rei pensou assim: mas como é que eu vou ter certeza que essa palavra é mesmo de Deus? Como eu vou saber que é mesmo Deus que está falando comigo e que Ele vai mesmo me curar dessa doença? Eu quero um sinal de Deus. E ele pediu que o profeta pedisse um sinal de Deus. E o profeta pensou assim: um sinal de Deus tem que ser algo que só Deus pode fazer. Então ele pensou: eu vou pedir para Deus mexer no tempo. Eu vou pedir para Deus adiantar, fazer o tempo ir para frente ou fazer o tempo voltar. E aí ele perguntou para o rei: o que você prefere, rei? Que o tempo vá para frente ou que o tempo volte? Aí o rei pensou, falou assim: eu acho que é mais difícil o tempo voltar atrás. Então eu quero que este seja o sinal de Deus, que o tempo volte. E aí o profeta orou a Deus e pediu que Deus fizesse o tempo voltar atrás. E isso aconteceu. O tempo naquele dia, o sol, ele voltou para trás. Isso quer dizer que o tempo voltou para trás. E só Deus que poderia fazer isso, mas ninguém poderia fazer. Então, o rei entendeu que aquele era um sinal de Deus e que era Deus que estava falando com ele e que ele iria mesmo ser curado daquela doença. Olha só o poder que a oração tem, não é? Olha só, naquele dia Deus ouviu a oração do rei e ele foi curado, e Deus ouviu a oração do profeta e fez o tempo voltar atrás. Olha só que poder, quanto poder a oração tem. E assim também, o mesmo Deus que operou naqueles dias, o mesmo Deus que fez esses milagres naquele dia, é o mesmo Deus que nos ouve, é o mesmo Deus que está com os ouvidos atentos à nossa oração. Por isso nós devemos orar a Ele. Vamos orar a Ele nessa hora? Então, coloca a mãozinha aí no seu coração, fecha o seu olhinho e fala assim comigo: Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Eu oro, eu entrego a minha vida a Ti agora. Peço
a tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha família. E te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração e nunca deixe de orar, tá bom? Ora todos os dias. Um beijão. Tchau. Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, ou não sei nem se está sendo uma aula, mas estamos aqui para falar da palavra de Deus. Nós já falamos nas 2 semanas anteriores sobre fruto do Espírito, obras da carne, e nós vamos falar um pouco hoje sobre o Espírito Santo de Deus, ser cheia do Espírito. Nós acabamos de assistir aí a aula com as crianças, e eu louvo a Deus pela vida deste ministério infantil, que tem sido uma bênção na vida das nossas crianças. Mesmo assim, nesta quarentena, né, estão preocupados em levar a palavra do Senhor para os pequeninos. E você, pai, você, mãe, traga seu filho para perto nestes momentos. São tão pouco tempo, né? Muitas vezes o teu filho passa o tempo todo em outras coisas, vendo outras coisas. Traga ele para perto neste momento, é um momento bem rapidinho. Inclui o teu filho no momento do culto, aí, inclui a tua criança no momento do culto, porque o nosso departamento infantil está fazendo um trabalho com as crianças. E tem sido bênção, as crianças estão gostando, aquelas crianças que assistem estão gostando, estão participando em casa, e que Deus possa estar abençoando grandemente cada criança do nosso espaço renovado. Amém? Vamos estar orando nesse instante ao Senhor. Hoje já é dia 19 de maio, já passamos da metade do mês de maio. Nós estamos aí já bem adiantado, continuamos no meio de uma pandemia, né? E que o Senhor possa estar abençoando e tendo misericórdia das nossas vidas. Vamos orar nesse instante? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te glorifico por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigada, Deus querido, pela tua graça, obrigada, Deus, pela tua misericórdia, obrigada porque o teu amor é imenso sobre as nossas vidas. Eu te louvo, Deus querido, por mais uma vez ter a oportunidade de falar da tua palavra, de ouvir a tua voz. Muito obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste momento em que estamos gravando esta aula, nós ainda estamos no meio de uma quarentena, não podemos frequentar ainda o templo, e eu me lembro, isso me faz lembrar o que o salmista Davi diz. O salmista Davi um dia ele falou para o Senhor que ele tinha muita saudade da casa de Deus. Ele tinha muita vontade de voltar a adorar o Senhor no templo. Porque Senaqueribe havia invadido Judá e eles estavam proibidos de ir ao templo, não tinha como frequentar o templo. E o salmista Davi ele começou a pensar naqueles pardais que faziam ninhos na casa do Senhor. Eles podiam entrar na casa do Senhor. Os pardais eles tinham oportunidade para estar na casa do Senhor e o salmista Davi não podia. E por isso ele fala para o Senhor, ele fala, puxa Deus. Ele não fala, puxa, eu que estou falando, né? Ele fala assim, o Salmo 84, o versículo 3, ele fala assim, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu. O salmista Davi, ele estava numa angústia de alma naquele momento. Ele queria estar no templo e não podia. E nós estamos vivendo hoje esta situação. Queridos, você tem sentido saudade de estar no templo? Você tem sentido saudade de estar na presença do Senhor, junto com os irmãos? Eu sei que nós estamos buscando a presença do Senhor em casa. Eu espero que você esteja buscando a presença do Senhor na sua casa, que você tenha um tempo com Deus, um tempo de oração, um tempo de meditação na palavra dele. Nós precisamos disso, nós precisamos. Mas nós estamos fazendo isto só nas nossas casas, porque nós não podemos frequentar o templo. E nós clamamos ao Senhor para que Ele possa ter misericórdia, para que isto passe logo, né, para que nós possamos estar na casa do Senhor. Nós vamos falar nesta noite sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós já falamos sobre o fruto do Espírito e como eu posso ser cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo,
ele escrevendo aos Efésios, ele escreve uma coisa muito interessante. É um texto, eu vou ler o capítulo 5 de Efésios, do versículo 2 até o versículo 21. Você pode acompanhar a leitura aí, pega a sua Bíblia, pega o seu aplicativo aí, acompanhe comigo a leitura deste texto, o apóstolo Paulo falando com os Efésios. Você vai ver que texto interessante, que assunto interessante que o apóstolo Paulo introduz, que o apóstolo Paulo está falando com os Efésios. Efésios capítulo 5, versículos 2 a 21, diz assim: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. Vocês lembram da aula passada, que nós falamos sobre as obras da carne? O próprio apóstolo Paulo, ele estava falando com os Gálatas. Agora ele está falando com o pessoal de Éfeso. Está falando com os Efésios. Ele diz assim que prostituição, impureza e avareza não deve nem ser comentado entre os santos. Isso não é assunto para os servos de Deus. Isso não é assunto para crente. Sabe, para aquele que diz que é temente ao Senhor. Não fica bonito, queridos, um grupo de cristãos falando sobre essas coisas. Falando sobre essas piadas imorais, essas coisas feias, essas coisas tontas, essas coisas que não glorificam, que não edificam. Não fica legal. E o apóstolo Paulo já estava advertendo, estava fazendo uma advertência aos Efésios sobre isso. Ele fala que nem se nomeie entre vós como convém aos santos. Isso é, eu sou santa, eu estou procurando uma vida de santidade perante o Senhor, esse tipo de assunto não pode me interessar. Sabe, dependendo assim, um tipo de filme, um tipo de novela, um tipo de seriado, um videozinho de WhatsApp, aquela piadinha, isso não me interessa aos santos. Muitas vezes a gente fica curioso. Claro que fica curioso. Só que nós temos o Espírito Santo que fala, ei, isso não agrada o Pai. Então nós precisamos fugir disso. E o apóstolo Paulo, ele fala isso para os Efésios. E ele segue falando, nem torpezas, nem parvoíces. Olha só que palavras diferentes que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 4. Diferente para nós, para eles com certeza era conhecido, né? Nem parvoíces, nem chocarrices não convém. Mas antes, vocês devem falar em ações de graça. Qual é o assunto do cristão? Qual é o assunto que o cristão tem que ter? Qual é a conversa do cristão? Qual é o palavreado do cristão? Se é aquele cristão que fala muito palavrão, sabe, isso não convém a santos. Sabe aquele cristão que ouve uma piadinha imoral e dá muita risada e acha graça? O cristão, ele não deve nem achar graça nesse tipo de coisa. O apóstolo Paulo fala assim, isto nem ainda se nomeie entre vós. Sabe o que é chocarrice e parvoíce? Deixa eu falar para você, o versículo 4 de Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo fala assim, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, que haja ações de graça. Chocarrice e parvoíce, essa palavra tão complicada me lembra muito o pastor Jobel e o meu amigo Marcos Leite. Ele que gostava muito de mencionar isso. Chocarrice e parvoíce, sabe aquela palavra nojenta? Aquela piada nojenta? Aquela palavra que não edifica? Aquela coisa assim que não agrada a Deus e os servos de Deus também não se agradam com isso? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele fala assim, isso não convém aos santos. Isso não é coisa de cristão. Se eu tenho em mim o fruto do Espírito, se eu estou tentando me desfazer, desprezar as obras da carne, eu não posso ficar falando esse tipo de coisa, queridos. Ficar ouvindo esse tipo de piada, sabe? Ficar participando dessa rodinha, dessas conversas, ficar assistindo determinados programas, ficar assistindo... Eu sei que tem muitos programas por aí que o camarada fala tanto palavrão, tanta coisa nojenta, tanta obscenidade, como diz aqui a linguagem de hoje do versículo 4 de Efésios 5, que não convém aos santos. Sabe, a palavra do cristão tem que ser outra. A conversa do cristão tem que ser outra. Que tipo de conversa nós estamos conversando com os nossos amigos?
Que tipo de conversinha nós estamos conversando no WhatsApp? Que tipo de videozinhos, de piadinha nós estamos recebendo e mandando? Às vezes a gente recebe umas coisas tontas assim. O que eu faço? Eu só apago e pronto, acabou. Sabe, muitas vezes nem termina a história. Eu apago, eu deleto e pronto, acabou. Eu não posso estar repassando aquilo para frente. Eu não posso, porque a palavra de Deus condena. O Espírito Santo que habita em mim fica muito triste com isso. E eu não quero, eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo continua o texto aqui. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, nem impuro olhe as suas obras da carne, nenhum avarento, nenhum idólatra tem herança no reino de Cristo. É a mesma coisa que ele estava falando com os Gálatas, né? Está falando com os Efésios, está falando comigo também. E está falando com você também. Não tem pessoas que praticam esse tipo de coisa, não tem parte no reino de Cristo. E eu não quero ficar fora do reino de Cristo. Eu não posso ficar fora do reino de Cristo. Primeiro, porque o inferno é um lugar terrível. Eu não quero ir para lá. Segundo, obviamente que não em segundo lugar, mas no meu pensamento, Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim. Obviamente que em primeiro lugar é pelo sacrifício de Cristo. Ele morreu por mim. Ele se sacrificou para morrer por mim, para agora eu ir para o inferno com os meus próprios pés, porque eu quero, porque eu estou emprestando os meus ouvidos, emprestando a minha boca, para que Satanás fale através deles, com chocarrices e parvoices. Você já ouviu essa palavra? Você já tinha prestado atenção nisso? É uma palavra esquisita, né? Mas chocarrices e parvoices são essas palavras imorais. Essas coisas tontas, já falei isso aqui para você. Deus não se agrada disso não, meu querido. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos, presta atenção numa coisa, sobre quem vem a ira de Deus? Sobre os filhos. Agora, quem são os filhos de Deus? São aqueles que já se entregaram a Deus. Só que são filhos desobedientes. Então, a ira de Deus, não está falando que a ira de Deus vem sobre o ímpio, vem sobre aquele que não serve a Deus, vem sobre o apóstolo Paulo está dizendo que quem comete esse tipo de coisa, quem fica com esses gracejos, com essas piadas imorais, com essas conversas que não agradam a Deus, vem a ira de Deus sobre ele, sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros. Presta atenção como o assunto é sério. Eu não posso nem ser companheiro daquele que gosta desse tipo de coisa. Eu me lembro que eu trabalhava em uma escola e tinha um amigo lá que adorava contar piada. E ele contava umas piadas tão feias, sabe? E eu não gostava das piadas dele, não. E certa vez ele contou uma piada e todo mundo riu muito e eu não achei a mínima graça. E ele disse assim, não tem graça contar piada para você, não. Você não acha graça. Eu disse para ele, sabe o que acontece? Às vezes eu até acho graça, sim. Mas o que acontece é que quando Jesus morreu na cruz, ele pagou um preço muito alto pelos meus ouvidos. E você acha que eu vou agora ficar ouvindo esse tipo de coisa? Não dá, queridos. Não dá. Não convém aos santos. O apóstolo Paulo diz assim que não convém aos santos. Esse tipo de coisa. Esse tipo de piadinha, essas piadas imorais, esse tipo de programas, esses programas que passem na televisão, não convém aos santos. Não convém. Então, por isso, o apóstolo Paulo fala assim, olha, não seja nem amigo desse tipo de gente, viu? Não seja nem amigo. Sabe aquele cara que tem a boca muito suja, aquela mulher que tem a boca muito suja? Eu não quero nem amizade com esse tipo de pessoa. Ou você muda a sua maneira de falar, ou eu não quero nem saber de conversa com você. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Mas você é chata, mas você é santona, mas você é não sei o quê. Não, é a palavra de Deus que me instrui assim. É a palavra de Deus que me ensina isso. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz. Então, se eu sou luz, eu vivia nas trevas. Aí o Espírito de Deus me transportou para o reino da luz. Agora, eu preciso andar como filhos da luz. Não tem como, meu querido, não dá de maneira nenhuma para eu dizer que sou cristão, mas eu vivo, sabe, nessa rodinha. O Salmo 1, se eu não me engano, o Salmo 1, Salmo capítulo 1 diz assim, bem-aventurado o varão, isso inclui também a varoa, inclui também a mulher, que não anda segundo o conselho do ímpio. Isso é, tudo que você ouve o ímpio falar, você vai e faz. Ou você pede conselho para alguém que não é de Deus.
Isso que o salmista Davi está falando aqui. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para junto com pessoas que não servem a Deus. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então quer dizer que eu tenho que ficar orando e lendo a Bíblia o dia inteiro? Maravilhoso se conseguíssemos isso. Mas já que não conseguimos, então vamos fugir do caminho dos pecadores, não vamos nos assentar na roda dos escarnecedores, não. Sabe assim, aquele grupinho de pessoas, às vezes até cristãos, às vezes até frequentadores de igreja, que fica falando umas coisas que não convém, que fica fazendo gracejo, que fica mandando videozinho. Eu não posso sentar na roda deles. Eu não posso parar no caminho dos pecadores. Isto é um conselho que o salmista Davi nos dá. Então, nós precisamos andar como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu preciso aprovar aquilo que é agradável ao Senhor, porque é isto que o Espírito Santo faz comigo. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Eu não posso me comunicar, eu não posso achar bonito, eu não posso achar engraçado essas obras das trevas. Eu preciso condenar tudo isso. Eu preciso condenar. Isso não faz parte do linguajar do cristão. Não faz parte. Essas coisas imorais, né, que nós já falamos, isso não faz parte do linguajar do cristão. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Gente, presta atenção. O que eles fazem, quem faz? Os filhos das trevas. O que eles fazem em oculto, aquilo que eles fazem escondido, até eu comentar, é torpe, é errado, é pecado. Então, eu não posso nem estar comentando, poxa, eu vi um vídeo assim, no programa tal aconteceu isso. Eu não posso nem comentar isso, eu não posso nem ver, muito menos comentar. Até comentar é torpe, diz o apóstolo Paulo. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Pelo que se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você está vivendo em meio de mortos? Sabe aqueles que são mortos para Deus, que não estão nem aí? Sabe que estes cultos online, que têm sido bênção, não é fácil fazer, não é fácil estar na frente de uma câmera, não é fácil para ninguém. Todos que já passaram por aqui, pode ter certeza que enfrentam uma resistência, porque não é fácil. Mas, querido, muitos não estão assistindo. Muitos não estão nem aí. O que é que fazem naquele momento que era para estar na igreja? Não está nem assistindo. Sabe, nós precisamos andar como filhos da luz. Nós precisamos seguir aqui o que o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes, sai dentre os mortos. Você é vivo em Cristo, vá viver a sua vida em Cristo. Cristo te esclarecerá. Cristo vai me esclarecer quando eu procurar por Ele. Um dia Jesus disse assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu vou entrar. Mas se você não abrir, eu não vou arrombar, eu vou embora. É isso que ele está dizendo. Quem entra arrebentando tudo sem pedir licença e não passa pela porta e passa pela janela e arrebenta tudo é Satanás. Cristo não faz isso. Cristo, ele pede permissão. Ele fala, olha, eu estou na porta, eu estou batendo. Se você abrir, eu entro. Portanto, vede prudentemente como andais. Não andem como nécios, mas andem como sábios. Preste atenção, meu querido. Vede prudentemente como é que você está andando. Não anda como nécio, não. Sabe o que é nécio? Nécio é o tolo. É aquele que não serve a Deus. Aquele que não conhece a palavra de Deus. Anda como sábio. E para eu ser sábio, só tem uma coisa. Primeiro princípio. A Bíblia diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isto é, se eu sirvo a Deus, eu já estou começando a ser sábio. Então, para eu ser sábio, eu preciso servir a Deus. Eu preciso remir o meu tempo, por quantos dias são maus. Eu preciso prezar pelo meu tempo, por quantos dias são maus. Olha, o apóstolo Paulo está falando exatamente para o dia de hoje. Né? Os dias são maus, por isso eu preciso remir o meu tempo. Eu preciso buscar tempo com o Senhor, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu preciso entender qual é a vontade
do Senhor na minha vida. E o apóstolo Paulo, ele dá um conselho aqui muito top para os Efésios. Ele fala assim no versículo 18 do capítulo 5, ele fala assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, voltamos de novo a tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala. Eu preciso fugir da prostituição, da impureza, da avareza. Eu não posso estar falando chocarrice, nem parvoíce, nem todas essas coisas que não convém aos santos. E também não posso me embriagar. Porque o embriagar normalmente dá contenda. Normalmente dá contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. E como é que eu sou cheia do Espírito Santo de Deus? Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus assistindo aqueles programas nojentos de televisão. Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus vendo essas coisas horrorosas agora pela internet, pelo WhatsApp. Eu sou cheia do Espírito Santo assim. Queridos, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 2, que diz assim que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. Estavam todos reunidos no mesmo lugar orando. Hoje nós não podemos nos reunir todos no mesmo lugar, mas nós podemos fazer aquilo que Jesus falou lá no princípio. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Nós podemos fazer isso, porque os templos estão fechados, mas os céus não estão. Nós estamos enclausurados, mas o nosso Deus não está. O meu espírito não está preso em quatro paredes. O meu espírito pode visitar o céu. O meu espírito pode buscar a presença do Senhor a qualquer momento. Graças a Deus, ainda temos essa liberdade. Porque poderá ocorrer um tempo que não vamos ter mais. Sabe, isso que nós estamos fazendo aqui, pode ser que daqui a uns tempos nem isso podemos fazer mais. E aí? O que nós vamos fazer? Por isso nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos ter na nossa mente. Tem um versículo na Bíblia que o Senhor fala assim: o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Agora, como é que eu vou lembrar uma coisa que eu nunca vi? Como é que eu vou me lembrar de uma coisa que eu nunca presenciei? Como é que eu vou lembrar de um versículo que eu nunca li? Queridos, se um dia for tirado das nossas mãos as nossas Bíblias, seja ela impressa, seja ela no celular, se for tirado das nossas mãos as nossas Bíblias, será que nós temos guardada ela no nosso coração? Será que a nossa mente tem armazenado a palavra do Senhor para tempos difíceis? O salmista Davi, ele diz assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A única maneira que o salmista Davi achou de não pecar contra o Senhor foi escondendo a palavra dele no coração. Esta é a única maneira, é andar em espírito. Assim nós não vamos cumprir com a concupiscência da carne. Quando o apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, se encham do Espírito Santo, é melhor. Sabe por quê, querido? Porque o vinho, ele é daqui, é da terra, ele vai passar. Tudo isso aqui vai passar, o que é eterno em nós é o Espírito. Nós estamos aqui de passagem, o Espírito que é eterno em nós. O que o apóstolo Paulo nos aconselha, sabe tudo aquilo que nós já falamos? Não fica falando besteira, não fica falando bobagem, não fica falando chocarrice nem parvoíce, mas falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Tem que sair do coração, não é cantar e salmodiar ao Senhor, cantar bonito e dançar bonito e fazer tudo bonito. Tem que sair do meu coração, porque cantar bonito muita gente canta. Mas sair do coração é que agrada ao Senhor. Sabe, ao invés de você juntar com um grupinho de pessoas e falar mal do irmão, falar mal do pastor, falar mal da pastora, falar mal dos líderes, faça isso daqui. Quando se ajuntar, fala da palavra do Senhor, conta testemunhos, fala o que Deus fez na sua vida. Sabe, corta o assunto do outro que está falando coisa que não deve. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro aqui, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Queridos, este é um conselho que o apóstolo Paulo deu aos Efésios.
e que serve para nós hoje. Nós precisamos, queridos, estar na presença do Senhor. Nós precisamos andar em Espírito. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. O salmista Davi, lá no Salmo 51, no versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E o versículo 11, ele faz um apelo para o Senhor. Ele apela, ele fala: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Queridos, que essa seja a nossa oração. Senhor, não me lance fora da tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Mas muitas vezes não é o Senhor que está me lançando fora da presença dele. Sou eu mesmo quem estou saindo. Porque eu não tenho interesse em buscar o Senhor. Eu não tenho interesse em conhecer as coisas do Senhor. Queridos, os dias são maus. Muito maus. Nunca vivemos dias assim. Cristo está voltando. Ele vai voltar. Você não acredita? Problema teu. Você não está preparado? Então te prepara, porque ele está voltando. E se encha do Espírito. Se enche do Espírito, siga o conselho do apóstolo Paulo, que vai ser bem melhor para você. Amém? Vamos estar orando mais uma vez nesse instante, entregando mais uma vez as nossas vidas nas mãos do Senhor. Deus, eu te louvo e te glorifico por mais esta noite, Pai, que o Senhor nos permitiu estar aqui. Obrigada, Deus querido, pelo teu Espírito Santo nas nossas vidas. E eu rogo, Senhor, ao Senhor, que por favor, ó Deus, dá-me, ó Pai, um anseio enorme de buscar a tua presença. Dá-me, ó Deus querido, um anseio, Pai. Dá-me, ó Deus querido, um desespero pela tua presença. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã. Abençoa, Deus querido, cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo nesse instante este vídeo. Abençoa, Deus querido, cada irmão lá do Espaço Renovado. Abençoa, Senhor Deus, a pastora do Espaço Renovado, os líderes, ó Pai, do Espaço Renovado. Abençoa, Deus querido, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada membro, cada simpatizante, ó Deus querido, ali do Espaço Renovado. Abençoa, Deus querido, as nossas vidas. Abençoa a nossa cidade. Abençoa, Deus querido, os nossos governantes, ó Deus querido, tanto da cidade quanto, ó Deus, da nossa nação, do nosso estado. Abençoa. Olha, Deus querido, para o teu povo com um olhar de misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus. Nós somos fracos, somos falhos, mas tu és Deus, tu és um Deus de amor. Aceita-nos, ó Deus, diante de ti e sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido. Até a próxima, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo. E se você quiser receber as notificações de novos vídeos no canal, é só clicar no sininho das notificações. Deus abençoe a todos vocês.